As moscas volantes aumentaram. O que eu devo fazer? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina e Vitro, que é o canal mais completo sobre retina de todo o YouTube. Já aproveite para inscrever-se no canal, deixar o like e também encaminhar este vídeo para aquele seu amigo, aquele seu parente que sempre se queixa de mosca volante, porque este é um sintoma muito chato, é um sintoma que incomoda muitas pessoas, mas não é simplesmente um sintoma bobo. As moscas volantes podem estar associadas a doenças graves, como por exemplo o descolamento de retina ou a toxoplasmose ocular, doenças que, se não forem tratadas a tempo, podem levar até uma perda irreversível da visão. Por isso, então, compartilhe este vídeo com alguma pessoa que você saiba que está passando por este sintoma. Nós já temos muitos vídeos aqui no canal falando sobre as moscas volantes, inclusive comentando sobre estratégias de tratamento para as moscas volantes, mas hoje a dica vai ser o que fazer quando as moscas volantes aumentam. E isto vale para aquela pessoa que não tinha nada de mosca volante e de uma hora para outra apareceram moscas volantes, ou então para pessoas que já tinham moscas volantes e as moscas volantes aumentaram. É importante nós lembrarmos que um dos principais motivos para o surgimento das moscas volantes é o descolamento do vítreo. O que é isto? Quando nós nascemos, o vítreo, que é a gelatina interna do olho, é fortemente aderido à retina. E ao passar dos anos, ao longo da vida, o vítreo vai ficando preso de uma forma menos intensa, ou seja, ele vai se soltando aos pouquinhos da retina. E chega um momento, então, em que ele realmente se separa. É o momento em que ocorre o descolamento do vítreo. Descolamento do vítreo não é descolamento de retina, são duas coisas completamente diferentes, mas são duas coisas relacionadas. Por quê? Porque neste momento em que o vítreo se separa da retina, ele pode estar mais preso em algum pontinho e lá naquele ponto acabar rasgando a retina. E este rasgo é sim um início de descolamento de retina. Por isso, então, o alerta. Se as moscas volantes aumentarem, busque o atendimento oftalmológico, porque neste momento em que o vítreo desgruda, descola da retina, então existe sim um aumento muito rápido, muito brusco das moscas volantes. Às vezes a pessoa nem tinha mosca volante na frente da visão e de uma hora para outra aparecem pontinhos, cobrinhas, às vezes uma imagem mais arredondada chamada anel de Weiss, que representa então que houve um descolamento do vítreo. Então, se você perceber este aumento súbito ou o surgimento, para quem não tinha, de moscas volantes, o importante é realmente buscar o atendimento oftalmológico e, de preferência, com algum médico que seja especialista, que tenha formação na área da retina. Porque aí lá ele pode fazer um exame bem detalhado chamado mapeamento de retina, ou então uma ecografia do tipo Ultra Wide Field, que é uma retinografia, uma foto que mostra praticamente toda a retina. Talvez vá fazer também uma ecografia ocular, às vezes fazemos um OCT para ver se o vítreo realmente desgrudou da retina. E aí, dependendo da situação, pode ser recomendado apenas um acompanhamento, mas se o médico detectar que lá na periferia da retina existe alguma lesão, como por exemplo uma ruptura na retina, ou uma degeneração, que é um afinamento retiniano, principalmente dos tipos Lattice ou Snail-Track, que são lesões que podem predispor ao descolamento de retina, então o médico vai indicar um tratamento a laser, uma fotocoagulação a laser, porque o laser indicado nestas situações diminui muito a chance da pessoa ter um descolamento de retina. Mas é claro, nem sempre a mosca volante vai ser culpa do descolamento de retina ou de um descolamento do vítreo. Algumas outras doenças, como por exemplo a toxoplasmose ocular, que é uma infecção causada dentro do olho pelo parasita chamado Toxoplasma gondii, que é um protozoário, a famosa doença do gato, mas geralmente a pessoa não pega de gato, pode pegar de uma água contaminada, de uma carne mal passada, contaminada também. Pode causar sintoma de embaçamento, de nuvenzinha e também de corpinhos flutuantes tipo mosca volante floater na frente da visão. E aí neste tipo de situação,
diferente do início do descolamento de retina, muito provavelmente o médico vai indicar o uso de antibiótico, fazer um tratamento específico, adequado para esta patologia. E no caso, por exemplo, quando o médico detecta que houve apenas um descolamento do vítreo, mas está tudo bem com a retina, ele vai programar um acompanhamento para ver como que a retina vai evoluir após o descolamento do vítreo. Nós sabemos que a chance de ter uma ruptura é muito maior logo no início, lá quando acontece o descolamento do vítreo, mas existem estudos mostrando que problemas podem surgir até mais de um ano após o início das moscas volantes por descolamento do vítreo. Então é interessante, é legal acompanhar, conversar direitinho com o médico para poder seguir esta alteração da forma melhor possível. Há outras situações onde o aumento de moscas volantes pode ser do nada mesmo, mas é uma coisa geralmente mais progressiva, até mais comum em pacientes mais jovens que têm miopia. Pode acontecer o que nós chamamos de degeneração do vítreo, ou seja, a gelatina do olho vai perdendo um pouquinho a transparência, começam a aparecer as fibrinhas do vítreo na frente da visão, o que é uma coisa normal e aí requer apenas um acompanhamento sem maiores preocupações. Mas então a principal dica é: surgiram moscas volantes ou aumentaram moscas volantes, procure o oftalmologista. Se você tiver mais alguma dúvida sobre este assunto, aproveite para deixar um comentário. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vítreo.